A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 89º dia da nossa leitura anual da Bíblia. Estamos caminhando, hein? Coisa boa. E eu gostaria de comentar um pouco a respeito dos capítulos 25, 26 e 27 do primeiro livro de Samuel. O capítulo 25, ele começa de uma forma muito discreta e muito rápida, falando sobre a morte de Samuel. O Samuel, gente, ele teve uma importância muito especial para o povo de Israel. Samuel, ele foi o último juiz, ele fez essa transferência de juiz para rei, então de juiz para monarquia. Deus utilizou muito o profeta Samuel, ou o juiz Samuel, ou o líder Samuel, como você queira falar. Mas ele foi profeta, ele foi aquela pessoa que organizou essa passagem, então tem uma importância muito grande. Porém, a morte dele foi bem discreta, não é? A gente lembra que ele era um nazireu consagrado a Deus por sua mãe, Ana, e aí a história dele começa, na sua adolescência ele escuta a voz de Deus, e ele tem uma importância muito especial aqui. Um pouquinho para frente, vai haver uma manifestação espiritual do qual uma pessoa vai dizer que ouviu Samuel vindo do além para falar com Saul, porque Saul queria consultar Samuel já morto, não é? Então, até depois da morte, Samuel ele é falado lá. Bom, mas aqui o que é mais interessante aqui é a forma de como a gente deve agir com sabedoria e como os loucos agem, né? A gente tem a história de Abigail e o seu marido, que era assim, era muito complicado. Nabal, ele tinha alguns problemas de egocentrismo, né? Há um tempo atrás, os soldados de Davi, como eles eram mais ou menos como aquelas pessoas que trabalham, né? Prestam serviço e depois tem que receber, então eles cuidaram provavelmente porque eles falam isso, né, que não roubou nenhum gado, nenhuma ovelha, então provavelmente eles trabalharam para esse homem chamado Nabal, que era um homem muito rico, tinha muitos animais, e agora que eles estão na rua, eles estão precisando de comida, eles estão fugindo de Saul, e Nabal resolve não dar comida e fala, não, nem conheço, Davi? Não, nem conheço Davi, não sei quem é não. Davi fica muito irado e resolve então voltar com 400 homens para matar Nabal. Nabal ele não tinha noção do que que poderia acontecer com ele, né? E é engraçado que assim, agora a questão da sabedoria, né? O que é interessante, na verdade, é que a esposa de Nabal, chamada Abigail, ela encontra-se com Davi e com todos os soldados de Davi vindo já para executar o serviço, né? E aí ela fala, não, pelo amor de Deus, o meu marido, ele é um louco, meu marido, ele faz muita besteira, perdoa ele, a culpa foi minha. E aí nessa interação ela acaba sendo profética. Ela fala assim, olha, que os seus inimigos acabem como Nabal vai acabar, que Nabal seja como os seus inimigos, ou seja, ela já havia profetizado, já estava profetizando que Nabal iria morrer. E ainda fala mais para Davi, Davi, você é um homem sábio, você vai ser o próximo rei. Davi está muito irado, com muita ira. Sabe o que acontece? É o que deveria acontecer com a gente quando a gente está nervoso. A gente tem que aprender a ouvir a direção de Deus. Davi foi direcionado por Deus. Deus usou essa mulher para que Davi não cometesse um grande erro, né? Falou assim, olha, é como se ela falasse assim, olha, Davi, você vai ser rei, não vai se manchar por causa desse louco, né? Nabal quer dizer louco. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei aqui. Não, tolo. Nabal quer dizer tolo. E aí ela vai dizer assim, olha,
não se preocupa com esse tolo não, ele é só um tolo. Aí Davi fica feliz, perdoa e tal. E às vezes a gente precisa entender como Deus fala com a gente. Às vezes Deus usa uma criança, às vezes Deus usa uma música, às vezes Deus usa um monte de coisa, mas a grande questão é, você tem ouvido a voz de Deus? E a segunda pergunta é, quando você escuta, você obedece à voz de Deus? Né? Davi, ele olhou para aquela mulher e ele viu Deus falando através daquela mulher. E aí ele vai lá e não mata. O homem está bebendo muito, Nabal, está na festa. No outro dia, pela manhã, quando a esposa foi falar com ele, aí ele viu o risco de vida que ele passou, ele deu um problema tão grande no coração que deu um infarto no coração, aí deu uma parada cardíaca que aí ele morreu na hora. Davi convida a Abigail a ser sua esposa, ela aceita, então Davi se casa com ela e certamente pega toda a riqueza que é dele, né? Então, a gente precisa aprender a nos submeter à voz de Deus, mesmo na perseguição. E é interessante que na perseguição sempre vai haver pessoas traindo. Aqui no capítulo, tem um povo aqui que chegaram para Saul e falaram assim, não, Saul, a gente sabe onde é que está Davi, aqui no capítulo 26, que são os Zifeus. Os Zifeus chegaram a Saul e falaram assim, não se preocupe não, nós já achamos, ele está lá, Davi está escondido lá no outeiro de Aquila. Então ele fala assim, nós encontramos ele. Então sempre vai ter pessoas que vai estar contra você na hora da crise, na hora da perseguição, na hora da angústia. E aí Saul vai novamente atrás de Davi. E dessa vez Davi tem a segunda oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. Ao invés de Saul ir aonde está Davi, Davi então vai de madrugada, o Saul e os seus soldados tiveram um sono muito pesado. Davi entra lá, pega a espada e sai. Atravessa para o outro lado, aí num espaço grande, Davi vai falar assim, ele fica no monte, né? E gritou bem alto para Abner. Abner é o que o coronel, né? O líder militar que protegia Saul. E aí ele vai gritar, Abner, grita bem alto. Aí o Abner vai falar assim, olha, o que está acontecendo? Fala assim, olha, Abner, você está trabalhando muito errado, você não está protegendo o rei. E aí ele mostra a espada que o próprio Davi roubou lá do acampamento onde estava Saul. Então, por que você não guardou o rei, o seu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, o teu senhor. Versículo 16, não é bom o que você fez. Tão certo como vive o Senhor, você deveria morrer. Isso é Davi falando para Abner. Vocês não guardaram o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Veja agora onde está a lança do rei o depósito de água que tinha na sua cabeceira. Tinha um depósito de água na cabeceira lá do rei. Então, ele vai lá e toma de conta. Aí Saul vai dizer, não, meu filho, volta para cá, eu te amo, eu estou arrependido, eu pequei, volta, meu filho, eu não vou fazer mal novamente, me perdoa, eu estava errado. Então Davi respondeu o seguinte, eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos seus moços para buscar essa lança e para te devolver. Só que aí Davi fala assim, pague porém o Senhor a cada um com a justiça de Deus. E essa é que é a grande questão, porque ele fala assim, o Senhor é que vai julgar entre eu e você. É muito forte essa passagem aqui. E aí ele não volta, Davi não volta para ficar com o rei Saul, dali ele vai lá para Ziglag, né? O rei Ax, ele vai dar uma terra para Davi, uma cidade para Davi, e Davi vai lá e fica em Ziglag e vai lutar agora a favor do rei
de Ziglag, né, da cidade de Ziglag, que é um rei filisteu, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe, que a gente possa aprender muito aí sobre a palavra. Daqui a pouco termina o 1 Samuel e logo logo a gente começa o segundo livro de Samuel. Tá joia? Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.